Amém, queridos? Glória a Deus. Irmã Larissa, por favor, suba. Irmã Larissa é a líder de missões e ela vai estar falando um pouquinho para vocês e apresentando a missionária da nossa igreja ali no Peru. Irmã Larissa, por favor. Graça e paz, igreja. Que privilégio visitá-los. Primeira vez que eu estou na igreja do Seu Toró. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Obrigada, pastor Sandro, pela oportunidade, pela parceria. Hoje nós viemos aqui em um momento muito especial. Nossa pastora Nayara, nossa missionária global da Igreja do Nazareno, vive lá no Equador há 4 anos. E é com muita alegria que hoje ela vai trazer a palavra, vai trazer algumas informações, o que está acontecendo fora. E eu tenho certeza que vai ser edificante aquilo que ela vai trazer para nós. Pastora Nayara, por favor. Sabe, irmãos, eu sempre digo que quando eu recebi 2 mensagens, uma de São Paulo e uma do Rio, irmã Verônica falou: Larissa, a nossa missionária global Nayara, orando a Deus, teve a revelação que ela precisa ir para o Distrito Federal. Primeira vez que a gente recebe ela aqui, né? Passou uns dias, pastor Rodrigo, carioca, que ele fala assim: irmã Larissa, é o seguinte, pastora Nayara, né? Que o sotaque bem carioquês, falou muito bem dela e começamos a orar. E Deus providenciou que ela viesse até aqui. Eu disse a ela essa semana, ela é resposta de oração, irmãos, porque o que ela tem trago para nós tem nos abençoado demais. E mais feliz estou, eu falava para ela, né, Nayara, antes de vir para cá, quando eu liguei para o pastor Sandro. Eu liguei para alguns pastores falando: estamos com a missionária, o senhor não quer nos receber, né? E o pastor Sandro, com muita alegria, falou assim: é um privilégio poder receber vocês na minha igreja. Eu falei assim: como eu estou feliz de poder estar aqui hoje, partilhando desse momento com vocês. Seja muito bem-vinda. Amém? Podemos fazer uma oração para ela? Vamos ficar de pé, por favor. Santo Deus e Pai, nós viemos aqui em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui de coração aberto e entregues ao Senhor, Pai. Que hoje, através da nossa missionária, pastora Nayara, o Senhor possa tocar em nossos corações, abrir nossas mentes, Pai, e nos mostrar o quão grandiosamente o Senhor é bom para conosco aqui no Brasil. Que possamos mudar nossos pensamentos, que possamos mudar nossas ações e que possamos sair daqui cheios, Pai, transbordantes do Seu Espírito para fazer a Sua boa obra, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida dela, Pai, e que o Senhor possa usar poderosamente em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Alituta turigukuna yanhagukuna, Deus bendiciatio. A paz, irmãos, uma saudação em Quichua. Vocês pensaram que eu ia falar em Quichua durante a pregação toda. Uma saudação dizendo: boa noite, irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. Eu vivo lá no Equador há 4 anos e a presença indígena é muito forte no país. Eu vivo em Quito, na capital, vivo no Seminário Nazareno Sul-Americano. Ali, com outros missionários, tem um escritório da área Andino Norte, que corresponde aos países Colômbia, Venezuela e o Equador. E eu estou lá pela graça e bondade de Deus. Eu não sou diferente de vocês, de maneira nenhuma. Nós já anunciamos aqui nessa noite que o nosso Deus é vivo e ativo aqui. A pastora disse: o Senhor já estava aqui. E na hora o Senhor gritou forte no meu coração: eu já estou lá em Quito, no Equador. Eu já estou na Colômbia. Eu estou na África. Eu estou no Canadá. Eu estou na Ásia. Porque esse é o nosso Deus. Vive e ativo em todo e qualquer lugar. Você crê nisso? Então o fato de eu estar lá não me faz mais importante ou diferente de vocês. Eu estou lá porque eu obedeci à voz do Senhor. Porque eu entendi que eu deveria servi-lo em tempo integral. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história e do que tenho feito, desenvolvido para a glória do nome do Senhor com Ele.
porque não é para ele, mas com ele, porque ele é o dono da missão. Amém? Eu vou compartilhar um material com vocês, não sei se vai dar certo. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui, como a ministra Larissa disse, quando o Senhor trouxe ao meu coração o Distrito Federal, eu disse, Deus, eu não conheço ninguém, eu nunca estive lá, eu não sei nem o nome da presidente distrital, como que eu vou fazer para chegar lá? E o Senhor falou claramente os nomes das pessoas com quem eu deveria falar. Alguns dias depois, isso eu guardei no meu coração, e alguns dias depois, o Senhor lendo o texto de Êxodo, quando o Senhor chama a Moisés, e Moisés dá todas as desculpas para Deus, o Senhor diz que estaria usando Arão para ser seu porta-voz. E o Senhor usa Arão ali. Quando eu terminei aquele texto, eu disse, Deus, o Senhor vai usar pessoas para fazer com que eu chegue nas igrejas do Distrito Federal. Porque eu não conheço. É exatamente assim como eu me sinto, incapaz de chegar lá. Mas, para a glória do nome do Senhor, Ele abriu as portas. Nós cantamos aqui hoje à noite. E eu vou dizer algo. Que louvor abençoado. Eu estava ali me segurando para não dançar mais. Na presença do nosso Deus tem alegria, não é mesmo? Se Miriam dançou, por que a gente não pode dançar? E muitas canções aqui, algumas das canções, eu ministrava por meio da dança na minha igreja local. Então, por isso que eu disse que eu estava ali me segurando para não dançar, junto com as meninas aqui, que estavam dançando lindamente, adorando ao Senhor por meio da dança. Quero compartilhar com vocês, vai dar certo o material, irmão? Vai, glória a Deus. Eu sou missionária patrocinada de missões globais. A nossa igreja tem uma agência missionária. Existe o modelo de envio global e o modelo de envio patrocinado. Qual é a diferença? O missionário global, ele recebe o seu sustento por meio das ofertas do FEM, o Fundo de Evangelismo Mundial. E o missionário patrocinado, ele faz o giro missionário, o missionário global também faz giro missionário. Mas o missionário patrocinado, ele levanta o seu sustento durante o giro missionário para voltar para o campo missionário. E eu estou nesse modelo, sou enviada pela minha igreja de Natal, Rio Grande do Norte. O meu sotaque não nega que eu sou nordestina, não é mesmo? O meu sotaque não nega de maneira nenhuma. E eu amo representar o meu Nordeste. E o Senhor me tirou lá do Nordeste para me levar para Quito. Mas antes eu tive uma história. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. Pode passar. Eu cheguei na igreja do Nazareno aos 9 anos de idade. E eu conheci a Laura, que hoje ela diz que tem 9 anos. Não é mesmo, Laura? Eu cheguei na igreja do Nazareno, eu tinha a idade da Laura. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu já conhecia Jesus para a glória do nome do Senhor, porque o evangelho entrou na minha família por meio de uma ação totalmente do nosso Deus. Minha irmã estava enferma e ela não tinha mais expectativa de vida, minha irmã mais velha. Com 2 aninhos, os médicos falaram, se você crê em Deus, ore ao seu Deus, porque nós não temos mais o que fazer. Isso há quase 40 anos atrás. A minha mãe, naquele dia, lembrou de 2 amigas adolescentes. Tem adolescentes aqui hoje? Levanta a mão. Quem é adolescente está entre 12 e 19, aí já é jovem. Mas minha mãe lembrou de 2 adolescentes. E essas adolescentes falaram de Jesus para ela um dia. Nesse dia, ela lembrou dessas amigas e disse, se você existe, cura minha filha hoje. Naquela noite, a minha mãe sonhou com Jesus crucificado. Mas as gotas de sangue de Jesus pingavam. E a minha mãe creu no poder do sangue de Jesus. E disse, se a gota do teu sangue tocar na minha filha, ela vai ser curada. No dia seguinte, no horário de visita, minha mãe chegou no hospital. E a minha irmã pediu para descer do leito. Nesse dia, minha irmã correu pelo hospital. E a minha mãe creu que foi a gota do sangue de Jesus que curou a minha irmã naquela noite. E ela creu no poder do nome de Deus. 2 adolescentes que falaram de Jesus para ela. E eu quero perguntar aqui, quem é missionário aqui nessa noite? Levanta a mão. Quem é missionário? Glória a Deus. Porque pela ação de 2 adolescentes missionárias, simplesmente anunciaram a mensagem de salvação. A salvação chegou na minha família. A minha família foi liberta das trevas. Porque realmente minha vida foi mudada e transformada pelo poder do nome de Jesus. Chegamos na igreja do Nazareno, eu tinha 9 anos de idade. Tenho uma irmã gêmea.
A segunda gestação veio em dose dupla de verdade. E minha irmã gêmea e eu tínhamos 9 anos. Ali na igreja do Nazareno em Natal, fui batizada, fui discipulada, aprendi a servir a Deus no ministério de arte e discipulado, chamado NASA Kids. Além da escola bíblica dominical e do culto infantil, eu fazia parte do NASA Kids, onde eu aprendi a desenvolver habilidades com a dança e com o teatro. O canto não, o canto nunca foi uma habilidade. Não tenho a voz que essa jovem preciosa tem. Mas eu posso adorar o Senhor de outras maneiras. E tudo começou quando eu era criança. Porque tudo começa quando as crianças fazem parte do corpo de Cristo. As crianças não são a igreja do amanhã, elas são a igreja hoje. Então, invistam nas crianças. Aprendi a servir na igreja com artes. Esse ministério que eu fui parte quando era criança, eu me tornei líder desse ministério e liderei esse ministério por 10 anos. Aprendi até rebocar parede numa viagem missionária com a minha igreja local. Não tem melhor lugar para você aprender do que na igreja local. A igreja local é uma universidade. É o que eu digo sempre. Eu aprendi muito mais dentro da minha igreja local do que dentro da própria universidade, onde eu tenho a minha formação. E glorifico a Deus por isso, porque foi Ele que me deu também. Pode passar? Eu já estava me formando, terminando a minha graduação em arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com habilitação em dança, porque a dança entrou na minha vida quando eu era criança, na igreja local. E eu decidi que eu iria fazer o meu melhor para o Senhor. E eu fui fazer o balé clássico. Tenho uma formação clássica completa do balé clássico. Aquilo enchia muito o meu coração. Quem aqui tem alguma habilidade, gosta de esportes, está sempre buscando melhorar em algo? Levanta a mão. A gente gosta, né? A gente nunca está satisfeito com até onde a gente chegou. A gente quer um pouquinho mais. Ah, mas eu consigo esse tom aqui, eu posso um pouquinho mais. Ah, eu consigo correr 10 quilômetros, eu posso correr 15. A gente nunca está satisfeito. E assim foi o balé clássico na minha vida. Mas o balé clássico se tornou um Deus. Em outubro de 2012, Deus me pediu o balé clássico. Eu dizia, Deus, eis-me aqui. Envia-me, faz de mim o que o Senhor quiser. E Deus falou, como que eu vou te usar se tem algo no meu lugar? E eu entendi que era o balé clássico, irmãos. Doeu muito. E eu disse, Deus, eu abro mão dos palcos. Eu abro mão das luzes dos palcos. Eu tinha o sonho de ir entre os países no mundo como bailarina clássica. Eu queria ser a primeira bailarina na minha cidade. E eu me dediquei muito para isso. Mas, em janeiro de 2013, Deus falou comigo. Farei de você luz entre os gentios para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Deus estava dizendo o seguinte, as luzes do palco se apagam, mas é a minha luz na sua vida que vai brilhar. E vai ser a minha luz que vai brilhar lá fora. Não é a glória que você quer para você mesmo. O que é que você tem em mãos? O que é que você sabe fazer? Não pense que a sua habilidade é pequena demais no reino de Deus. Tem lugar na missão de Deus, de A a Z. É o que eu costumo dizer. Se você é administrador, se você é contador, se você é professor, se você é médico, se você é costureiro, tem lugar para você na missão de Deus. Lá em Quito mesmo, eu estou esperando por pessoas que estejam dispostas a servir e capacitar a comunidade, com curso de panificação, curso de corte e costura, com curso de aulas de futebol. Eu estou esperando por essas pessoas lá. Se você tem alguma habilidade assim, coloque isso diante de Deus. Dê o seu tempo ao Senhor. Deus não vai pedir de você aquilo que você não tem. É exatamente com o que você sabe fazer que Ele vai te usar. Pode passar? 3 anos se passaram. Eu terminei a minha graduação nesse tempo. Eu entendi que era o tempo de eu ir para a missão. E eu fui junto com a minha irmã gêmea para o Centro Evangélico de Missões em Viçosa, Minas Gerais. Fui estudar lá por 2 anos. Um ano teológico e um ano missiológico. Lá, sabe o que o Senhor fez? Eu tinha que servir com a minha profissão. E eu fui para uma escola pública servir como capelã escolar. Eu perguntava ao Senhor, por que uma escola? Eu já sou professora, Deus. Eu já tenho experiência na área. Mas foi visitando uma escola pública que Deus disse, você vai servir aqui. E era um dia de greve.
Não tinha uma criança na escola. E o Senhor falou, é aqui que você vai me servir. Eu fui com outras duas com outras duas amigas. Mas eu era a única professora. Eu era a única que podia entrar na sala de aula. Minhas amigas ficavam no corredor. Eu era a única que podia entrar e ministrar às crianças a cada semana. Pela minha profissão. Deus estava dizendo o seguinte, eu não vou tirar o que você tem. Eu vou te usar com o que você tem. O seu tempo dedicado não foi perdido. Eu vou usar tudo isso e será para a glória do meu nome. No final desses 2 anos, eu fui para a África, no continente africano, fui no Quênia e fui em Uganda, em parceria com a Igreja do Nazareno. A nossa igreja está em mais de 160 países. E eu fui visitar um centro de desenvolvimento infantil, guarda esse nome. Porque lá tinham crianças órfãs. E a única certeza que eu tinha é que eu deveria servir as crianças órfãs por 2 meses. E eu fui visitar esse CDI. Cheguei lá, conheci o que era o projeto e eu tive convicção. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero servir ao Senhor de maneira integral, em um contexto transcultural, fora da sua cultura. Pode passar. Em 2020, eu cheguei em Quito, no Equador. Estou servindo lá há 4 anos. Eu comecei como assistente regional dos Ministérios Nazarenos de Compaixão. MNC. Quem aqui conhece MNC? Compaixão. Compaixão é um dos ministérios mais fortes da nossa igreja, no sentido de ação. Nós fazemos muito mais do que aquilo que nós conhecemos na nossa igreja local. Nós trabalhamos com desenvolvimento comunitário. Nós trabalhamos com respostas a desastres. Há países aqui na América do Sul, aqui no Brasil, quando acontecem enchentes, nós entramos com recurso para socorrer aquelas vítimas das enchentes. Por exemplo, em terremotos, em diferentes circunstâncias. Nós estamos em 9 áreas de desenvolvimento dentro da América do Sul, fora o que é feito nas outras áreas, nas outras regiões. Em Quito, eu também comecei a servir há 2 anos, no final de 2022, como coordenadora do Programa de Desenvolvimento Integral Infantil, que é um programa de compaixão. E eu comecei a servir como coordenadora porque eu já estava ali. Mas não, eu pensei inicialmente que seria isso, mas Deus estava dizendo não. É porque eu te preparei para isso. E daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Também trabalho com o desenvolvimento de uma igreja em uma comunidade lá em Quito. A igreja tem 4 anos. Há 1 ano ela foi organizada. Então nós estamos trabalhando, discipulando, preparando novos líderes, ensinando constantemente. E eu saí da minha igreja em Natal com uma bagagem cheia de conhecimento pelo que eu vivi na minha igreja local, para desenvolver agora um ministério lá em Quito. Tudo isso para a glória de Deus. Eu nunca pensei que eu estaria desenvolvendo um ministério com desenvolvimento de igreja, mas Deus já vê lá na frente. Ele nos prepara desde sempre para tudo. Pode passar. Eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês. Quito, o Equador, especificamente, é cortado pela linha do Equador. E Quito está ali, naquela linha do Equador. Então, nós dividimos os 2 hemisférios, norte e sul. Quito é cercado por vulcões. O Equador inteiro tem mais de 20, mas Quito é cercado por 8 vulcões. Um deles entrou em erupção há algumas semanas atrás na ilha de Galápagos. Quito tem uma forte presença indígena, como eu já mencionei para vocês. É normal os indígenas andarem nas ruas de Quito exatamente com essa roupa que eu estou. E elas conversam assim, trabalham assim. Onde elas vão com a roupa tradicional, a roupa típica deles. Quito, as mulheres são muito fortes. Olha ali, nas costas dessa senhora indígena, tem 6 Coca-Colas, assim, engradados. Obrigada. Tem um engradado de Coca-Cola, tem um pacote de arroz de pelo menos 5 quilos. Era uma festa de casamento. Esses eram os presentes que eles estavam levando para os noivos. Em Quito, nós comemos o porquinho da Índia. Se chama o cuy.
e a batata está presente em todas as refeições. Em Quito, o menor prato que você vai ver é esse, que está nas minhas mãos. Eles servem com abundância, tudo que eles têm. Cheguei em uma festa de casamento e eu nem disse bom dia, boa tarde para os noivos ou cumprimentei qualquer pessoa. Eles já me entregaram uma vasilha de 500 ml de sopa, para eu começar comendo já entro pela porta com a sopa na mão. E assim são os indígenas, a comunidade indígena no Equador. Pode passar? Quero apresentar para vocês a nossa equipe de base de MNC. Além dessas pessoas que vocês estão vendo aí, eu trabalho com toda a América do Sul. Como eu falei, comecei como assistente e depois assumi a coordenação do Programa de Desenvolvimento Integral Infantil. Em cada país, aqui na nossa região, é composto por 10 países, dentro da Igreja do Nazareno. Então, a América do Sul, com seus 10 países, um coordenador para cada país. O meu trabalho é facilitar o que os coordenadores estão fazendo. É apoiar, é capacitá-los, é visitar, é animar, é levar para eles ferramentas para que os ministérios deles possam ser desenvolvidos em seus países. Pode passar? O nosso foco é na criança. E eu quero falar sobre o Programa de Desenvolvimento Integral Infantil, que é um programa de compaixão, porque nós temos o foco na criança. Entendemos que podemos mudar a realidade de uma criança. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que a fome e a pobreza pode destruir os sonhos de uma criança, pode levar a criança para o tráfico, pode levar a criança para um caminho totalmente diferente do que nós esperamos? Vocês concordam comigo que uma criança com fome não pode estudar? Então, o nosso objetivo é chegar nessas crianças. É o que as igrejas locais estão fazendo por essas crianças. Nós queremos chegar exatamente aí. Nós queremos apoiar projetos que possam levar esperança e um futuro diferente para as nossas crianças. E quando eu falo de crianças, eu não me refiro apenas até os 12 anos, que é o que nós conhecemos aqui no Brasil. Segundo o nosso manual, a criança vai até os 17 anos de idade. Por meio dessas crianças, nós podemos chegar nas suas famílias. Esse é o nosso objetivo. E como nós fazemos isso? Pode passar? Pode passar também. Nós trabalhamos com centros de desenvolvimento infantis. Lembra que eu pedi para vocês guardarem esse nome? Em 2016, eu estava entendendo que havia chegado o tempo de eu sair da minha cidade. 2013 eu entendi o chamado. 2016 Deus me falou, se prepare que é agora. E eu fiz uma viagem. E nessa viagem para o sertão nordestino, eu conheci um projeto que estava começando uma parceria com o MNC, se tornando um CDI. Em 2016 eu conheci, eu liguei para o meu pastor, eu disse, pastor, eu não quero mais ir embora não, eu quero ficar aqui. E ele começou a rir, ele disse, filha, você precisa fechar ciclos antes de você ir. Você precisa voltar. E depois você vai ser enviada. Eu estava me preparando para ir para o meu treinamento missionário ainda. Nós precisamos ser bem preparados. Então, o meu pastor teve essa visão. Você será bem preparada para que você possa servir ao Senhor. E quando eu conheci esse CDI, eu fiquei encantada, professora de arte. Eu disse, é isso, eu quero poder estar em um local assim e levar desenvolvimento por meio da arte, por meio do ensino para essas crianças, para crianças de comunidades. É o que sempre pulsou no meu coração. 2018, eu fui para o Quênia, 2 anos depois. Foi aí que eu comecei a entender o que era CDI, porque até então eu não tinha um conhecimento. 2016, aqui no Brasil, visitei um CDI. 2018, eu fui para a África, visitei um CDI. 2020, eu fui para o Equador e entendi toda a parte administrativa do que é um CDI. 2022, Deus me colocou na coordenação desse programa para a região. Irmãos, nenhuma glória para mim. Eu estaria feliz dentro de um CDI. E eu relutei muito com o Senhor quando eu recebi esse convite da nossa liderança regional. E eu disse, Deus, eu quero estar num CDI, por que o Senhor está me entregando agora a coordenação desse programa?
E uma amiga missionária usada pelo Senhor, ela disse: Nai, você parou para pensar que você está pensando em um CDI especificamente? Você quer servir em um CDI? Deus está te dando a região para que você abra a visão de toda a região do que é isso. Do que as igrejas locais podem desenvolver. Porque isso já está no seu coração. Deus vai te usar para isso. Outras palavras de confirmação para que eu pudesse realmente aceitar, e eu disse sim a esse chamado de Deus. E esses CDIs trabalham com desenvolvimento espiritual, intelectual, emocional, relacional e físico da criança. Nós tentamos cuidar da criança em todas as suas áreas de desenvolvimento. Pode passar? Esse é o Luiz. Ele tem autismo e na época que ele chegou em um dos nossos programas, na igreja local, ele tinha 4 anos. Ele já está um pouco maior agora. E quando ele chegou nesse CDI, ele não tinha fala desenvolvida. Então a mãe buscou ajuda dessa igreja porque descobriu que a igreja estava desenvolvendo um projeto com pessoas com deficiência. Então ela chegou para buscar ajuda e começou a frequentar o Centro de Desenvolvimento Infantil. A família começou a frequentar a igreja. A família tomou a decisão por Cristo. O Luiz, ano passado, nós fizemos uma campanha pelo Dia do Autismo, de conscientização pelo autismo, e os pais do Luiz deram um testemunho para a gente. E no testemunho eles falam assim: você lembra, o pai falando para a mãe, você lembra quando a doutora disse que se não fosse a igreja, o desenvolvimento do Luiz teria sido diferente? Eu não sei se vocês ouviram. Eu vou repetir. Você lembra que se não fosse a igreja, o desenvolvimento do Luiz teria sido diferente? Podemos glorificar ao nosso Deus, porque uma igreja local respondeu uma necessidade. A vida do Luiz é importante para Deus. A vida das pessoas com deficiência são importantes para Deus. E uma igreja respondeu à necessidade. Eu gostaria que vocês pensassem agora qual é a necessidade dessa comunidade. Eu não conheço o contexto. Larissa me falou exatamente o que vocês ouviram. Não conheço o contexto de vocês, mas eu sei que vocês, como igreja local, podem fazer muita coisa. Deixe Deus te usar aqui. Sejam as mãos e os pés de Jesus nessa comunidade. Amém? Pode passar? O nosso desenvolvimento, o programa de desenvolvimento integral infantil envolve a parceria com as igrejas locais. Nós não fazemos nada sem a igreja local. Se um projeto chegar para a gente e falar assim: olha, Nayara, esse aqui é o projeto, trabalha com crianças, as 5 áreas de desenvolvimento, nós queremos trazer desenvolvimento para a comunidade. A primeira pergunta: está vinculada a uma igreja local? Qual é a igreja local? Quem é o pastor? Quem é o superintendente? Tem a aprovação dessas pessoas? Nós não fazemos parceria se não for com a igreja local. Sabe por quê? Porque a igreja local que é responsável. São vocês aqui que são responsáveis por esse entorno. É a igreja local. Se não fosse a igreja local, o mundo desconheceria quem é Jesus Cristo. Mas por meio da igreja local e do que a igreja local tem desenvolvido, cada um em suas comunidades, a glória do Senhor está resplandecendo lá fora, por causa da igreja local. A glória de Deus resplandece por causa da sua vida. Não são essas 4 paredes aqui, mas é a resposta de vocês às necessidades das pessoas. Nós reconhecemos a importância da família na vida dessa criança, por isso nós queremos aproximar, estreitar o relacionamento de muitas crianças que têm um relacionamento destruído com os seus pais, com as suas famílias. Nós queremos realmente ajudá-los a reconstruir esse relacionamento e que eles conheçam quem é Cristo. E nós também cuidamos de filhos de pastores. Muitos pastores estão em diferentes áreas e eles precisam de uma boa educação também. Vocês concordam que filho de pastor precisa de uma boa educação? Eu vou lutar e defender os filhos de pastores. Todo e qualquer filho de pastor, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer por eles. Eles não são os mais importantes. Eles estão vivendo as batalhas do ministério junto com os pais deles. E nós reconhecemos isso.
Por isso que nós cuidamos dos filhos de pastores também. E temos um projeto lindo que está começando aqui na região, que é o cuidado integral aos filhos de pastores. Nós queremos poder oferecer cuidado emocional, cuidado físico, cuidado intelectual, eles recebem por meio do apadrinhamento infantil. Nós queremos poder cuidar deles. Nós precisamos para isso de voluntários. Pessoas que digam assim, estou aqui. Eu posso servir de forma virtual. Se você tem alguma habilidade, se você é professor, se você é psicólogo, conselheiro, e você tem tempo para isso, nós precisamos de você. Tem lugar para você em MNC. Nós queremos servir com você, para que você possa servir e abençoar outros filhos de missionários e pastores. Porque também vamos incluir filhos de missionários no nosso projeto. Mas quem aqui é pai e mãe sabe como é difícil, às vezes, ensinar, ajudar com as tarefas. Nós queremos incluir os filhos de pastores nesse projeto, para que eles possam ser desenvolvidos em todas as áreas. Pode passar? Esse não é o Luiz, essa é uma foto representativa, mas como o Luiz que eu mencionei para vocês, nós temos mais ou menos 1.000 crianças na América do Sul que são apadrinhadas. O apadrinhamento é a maneira que a criança pode ser abençoada por meio da sua vida, de uma igreja local, de um grupo pequeno, de uma família, com apenas $30 mensais. Isso dá mais ou menos R$150. E existem muitas crianças ao redor do mundo esperando por um apadrinhamento. Se vocês desejam ser parte e apadrinhar alguma criança, fala comigo no final e eu posso te dar as diretrizes para isso. Tá bom? Pode passar? Quero compartilhar com vocês um pouquinho agora sobre La Tierra de Sol e Maíz, Llano Grande, terra de sol e milho. É a comunidade onde eu posso servir. É uma comunidade indígena, com uma forte presença indígena, onde, infelizmente, a feitiçaria é muito presente. Uma das irmãs da nossa igreja compartilhou que quando ela chegou no bairro, há uns 4 anos atrás, a sua vizinha chegou para ela e disse, olha só, chegou o período de fazer as oferendas para as crianças do bairro. E ela disse, o quê? Disse, as oferendas. Todas as pessoas participam. Elas apadrinham uma criança para que elas sejam oferecidas a um sacrifício, a um Deus, ao demônio. E ela disse, eu não vou ser parte disso. Porque o sacrifício por essas crianças já foi pago na cruz do Calvário. E eu não vou ser parte disso. É uma comunidade onde a opressão, infelizmente, é muito forte. Ore por nós. O trabalho não tem sido fácil, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Pode passar? Nós queremos construir pessoas, porque quem construi templo é o nosso Deus. Quem construi igreja é o nosso Deus. Nós não temos um templo ainda, mas nós estamos investindo em vidas. E Deus me mandou começar a trabalhar com as crianças da comunidade. Esse grupo de crianças que vocês estão vendo aí, 80% é da comunidade. Os pais deixam as crianças e vão embora. Elas participam das nossas atividades. Participam também os pais quando tem algumas festividades e eles são convidados para estar. Mas nós estamos ali com as portas abertas para receber essas crianças. E eu disse, Deus, como é que eu vou começar a servir, a fazer algo assim? Eu não tenho recurso. Pode passar. E eu quero contar um testemunho para vocês. E Deus falou assim, apenas comece. E eu comecei a fazer o quê? Desenvolver o que eu aprendi na minha igreja local. Um ministério de arte e discipulado para as crianças. E eu comecei a desenvolver isso. No mês seguinte, chega uma oferta. Passou mais um mês, outra pessoa, outra igreja enviou uma oferta. Terceiro mês, outra pessoa enviou uma oferta. Não deixou de chegar a oferta no projeto. Porque esse projeto é do Senhor. Eu disse, Deus, eu como missionária, como que eu vou sustentar esse projeto? Eu quero poder fazer mais. Nós começamos a entregar cestas básicas para as famílias das crianças. E chegou um mês que não tinha o recurso para a cesta básica. E uma família estava passando por uma situação bem difícil. E a pastora da igreja chegou para mim e me compartilhou essa situação. E eu disse, pastora, vamos orar.
porque não temos o recurso para a cesta básica esse mês. E ela disse assim, tá bom. 2 dias depois, eu recebi uma ligação de uma pessoa aqui no Brasil, um membro da Igreja do Nazareno. Um casal, na verdade, eles tomaram a decisão de, no chá de bebê do seu filho, ofertarem parte do que receberem para missões em um projeto com crianças. 2 dias depois, chegou a oferta que a gente precisava. E a gente não abençoou apenas aquela família, a gente pôde abençoar a 10 famílias com aquela oferta, com a cesta básica. Porque esse é o nosso Deus, Ele responde às nossas necessidades. Ele não nos dá aquilo que a gente quer, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Aquilo que Ele sabe que nós necessitamos. Pode passar? Estamos presentes na comunidade. Eu, formada em arte, o que é que eu fiz? Nada vai acontecer aqui dentro do templo. Até porque a igreja é bem pequenininha, o nosso templo. Vamos para o terreno ao lado. Os irmãos fizeram o que chamamos em espanhol de mingua, que é uma limpeza. E tira tudo, limpa tudo. Alugamos uma carpa, uma tenda. E fizemos o primeiro musical de Natal fora. Mais de 200 pessoas estavam conosco. No ano passado, tivemos mais de 200 pessoas e 10 almas salvas para a glória do Senhor. Na comunidade, as pessoas estão lá fora. Precisamos sair das nossas 4 paredes. Glória a Deus pelo que essa igreja tem feito, pelo que essa igreja tem desenvolvido. Continuem fazendo, o trabalho de vocês não é em vão no Senhor. Digam sim ao que Deus está colocando no coração da liderança de vocês. Digam sim, comprem essa causa, vistam a camisa, porque vale a pena. E o resultado é para a glória de Deus. Pode passar? Nós sonhamos com a compra de um terreno. Nós sonhamos em ter um espaço maior para as crianças e um espaço de oficina para os pais, como eu já falei aqui para vocês, que é o que a gente quer oferecer, capacitar a comunidade. Porque eu posso dar a cesta básica, mas a cesta básica vai acabar um dia. Precisamos ensiná-los a ter seus próprios recursos. E é isso que a gente quer fazer na comunidade, trazendo desenvolvimento para eles. Pode passar. Essa é a nossa comunidade missionária. Alguns aí nos deixaram esse ano, como o pastor Geraldo e a pastora Vanner Nunes. Eles estavam servindo conosco na área Andino Norte. Temos outros missionários que já se foram, outros estão chegando. Aqui tem mais de 10 países representados. Então, a simples pipoca que nós conhecemos aqui pode ser canguil, pode ser palomitas, pode ser pipoca, pode ser popcorn, pode ser qualquer coisa. A gente lá costuma dizer assim, o que a gente não sabe a gente inventa, porque tem tantas nações aqui representadas que ninguém vai saber como é que se chama. Pode passar? E é um desafio, viu, irmãos? Viver em comunidade é um desafio em diferentes culturas. A gente fez uma viagem missionária, uma máxima missão para Puyo, no Oriente. Aquela foto lá em cima é a nossa igreja, um grupo da igreja local. 50 anos da Igreja do Nazareno no Equador. Só tem 52 anos, porque essa foto foi em 2022. Aqui representando a cultura equatoriana, em um casamento equatoriano que fomos. Recebi em dezembro a coordenadora global. Meu trabalho é diretamente com a sede, a nossa igreja nos Estados Unidos. Então, eu represento a região, mas eu presto contas e trabalho diretamente com a sede. Então, recebemos ela em Quito, no Equador, mais algumas fotos da viagem e do casamento indígena que nós estivemos presentes. Pode passar? Quero falar um pouquinho sobre relacionamentos e intencionalidade. Precisamos ser intencionais com os nossos relacionamentos. Quantos aqui têm amigos não cristãos? Ou parente não cristão? Levanta a mão. Se você não tem, seu círculo de amizade, então, é só os cristãos. Eu vou entender assim. Mas sempre tem alguém. Talvez alguém do supermercado, onde você faz compra. Alguém da padaria, onde você compra o pão. Você conhece alguém que não conhece a Cristo. E eu, quando cheguei em Quito, foi 15 dias antes de fechar as fronteiras para a pandemia. Você pode acreditar nisso? Uma missionária chegando no campo missionário, 15 dias depois, fecha tudo.
E eu disse, Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Mas como eu fui trabalhar com compaixão e Deus sabia que eu precisava estar ali, naquele tempo, e o Ministério de Compaixão não parou durante a pandemia, foi o ministério que mais serviu todas as comunidades por meio das igrejas locais, e nós estávamos apoiando esses projetos. Então houve muito trabalho. Mas eu comecei a orar durante esse tempo. Me mostra, Senhor, para quem eu preciso ser tua luz. Porque o Senhor me disse em Isaías 49:6, farei de você luz entre os gentios. Quem são essas pessoas? Você já perguntou isso para Deus? Para quem eu preciso ser luz? E eu comecei a orar e Deus foi trazendo algumas pessoas. Vou falar algo aqui, espero não escandalizar os irmãos, mas eu gosto muito de séries coreanas. Para mim são simples, não tem nada vergonhoso. E quando eu posso ver alguma série, eu opto pelas séries coreanas. Porque passa muito mais pureza do que qualquer outra série e qualquer outra novela, nem televisão eu tenho na minha casa. E Deus colocou uma coreana que nunca ouviu falar de Jesus lá em Quito, para que eu pudesse desenvolver relacionamento com ela. Pode acreditar nisso? Eu disse, Deus, para mim, eu não entendo. Como eu vou desenvolver o relacionamento? Eu só sei que ela não conhece o Senhor. Ela me disse, na minha casa, nunca falamos de nenhuma religião. Não seguimos nenhum Deus. Nesse momento, eu disse, eu vou apresentar quem é o Deus verdadeiro para ela. E comecei a desenvolver relacionamento com ela. E está no comecinho, eu peço que vocês orem por isso. Tem outros exemplos também, poderia compartilhar com vocês, de outras pessoas que estão sendo discipuladas. Mas é o relacionamento no dia a dia. Missão é relacionamento. E eu quero poder motivar vocês nisso. Que vocês vivam a missão de Deus para a vida de vocês, por meio dos relacionamentos de vocês. Tinha um pouquinho mais para compartilhar, mas o Senhor pulsou muito forte no meu coração. Hoje eu tinha uma mensagem, mas durante o louvor Deus falou assim, não vai ser essa mensagem que você está pensando, não. É outra. E eu disse, Deus, como assim? E Deus falou, é outra mensagem. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode ficar de pé? Para a gente ler o texto. É um texto grande. Não sei se tem como ser compartilhado na tela. 2 Crônicas 20, assim a gente pode ler a mesma versão. Pode ser compartilhado? Tá bom. 2 Crônicas 20. Vamos começando a ler. Versículo 1 diz assim, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gende. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança.
Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Ao olhar para esse texto aqui, irmãos, o texto continua do versículo 14 em diante. Pode sentar. Nós vemos uma situação muito peculiar. Josafá, um rei, estava diante do seu povo, dizendo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. E quantas vezes nós nos colocamos assim diante do Senhor? Deus, o que fazer? Eu não sei o que fazer. Você pode imaginar o que seria o presidente da República hoje chegar em rede nacional e dizer assim: seremos atacados e eu não sei o que fazer. Era esse o contexto. Estão vindo bombardear a nossa nação. Eu não sei o que fazer. Não temos como nos defender. Josafá não disse isso, mas ele disse: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. O que acontece depois? O Espírito Santo de Deus revela o que vai acontecer. O Espírito Santo de Deus, na continuidade do texto, vai mostrar o que eles devem fazer. E ele fala: essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha, sou eu que vou pelear por vocês. Eu não sei qual é a sua necessidade aqui hoje, mas eu sei que hoje é um culto de oração. Eu não sei se tudo que eu falei aqui serviu ou entrou, ministrou ao seu coração, ou da forma como ministrou, mas eu sei que essa é a palavra de Deus. E é essa certeza e a confiança que eu quero que vocês levem para casa. Que os olhos de vocês estejam no Senhor dos Exércitos. Aquele que vence as nossas batalhas. No final do texto dessa história, e eu convido vocês a terminarem de lê-lo na casa de vocês, fala que todas as nações vizinhas souberam quem era o Senhor, pelo que aconteceu ali. Porque quando eles chegaram no local da batalha, o povo já havia sido destruído, porque o Senhor os colocou em guerra entre si. E a nação de Israel chega ali naquele momento para lutar contra aquele povo ao qual eles estavam sendo ameaçados. E encontra tudo destroçado, porque o Senhor já havia batalhado por eles. Eu não sei onde você irá amanhã, ou depois de amanhã. Eu não sei qual é a sua batalha, mas o Senhor já está lá. Assim como o Senhor está operando e atuando no Equador, no Canadá, Colômbia, Venezuela, Brasil, o Senhor já está nesse lugar onde você precisa chegar. E esse é o nosso Deus, não tema. Não tema. Apenas creia, confie e descanse no Senhor. As batalhas parecem ser muito difíceis. Quando eu olho para Llano Grande, eu penso: Deus, eu não vejo a igreja caminhar a passos largos. É um passo de cada vez. É um pequeno passo a cada vez. Deus não me mostrou o que está lá na frente, mas eu sei que Ele está operando lá de alguma maneira. Talvez você não veja exatamente o que vai acontecer agora, mas o Senhor já está operando. E é o Senhor que vai trabalhar por você. Hoje, sendo um culto de missões, eu tinha uma mensagem totalmente missionária para compartilhar com vocês. E esse era o meu desejo. Eu disse: Senhor, eu quero que essa igreja possa sair motivados a viver a grande comissão, a qual o Senhor nos comissionou, a todos os cristãos. Eu não sou missionária, você não é missionário aos nossos olhos humanos. Somos assim porque Deus nos chama para isso. Mas o Senhor me pediu para te lembrar nessa noite que os seus olhos devem estar nele, independente das circunstâncias. Não era o que eu gostaria de compartilhar, mas sim aquilo que Ele deseja compartilhar com vocês.
Porque se nós não tivermos a confiança de que esse é o nosso Deus, como que a gente vai sair por aí anunciando quem é o nosso Deus? Se a gente não viver experiências únicas com o nosso Deus, como que a gente vai anunciar quem é Ele? Os meus pais passaram por um divórcio. Infelizmente, depois de 19 anos de casados. Por circunstâncias bem cruéis. Mas se eu não tivesse vivido isso no passado e eu não tivesse descoberto a paternidade do meu Deus, eu não poderia falar hoje de quem é o meu pai na vida das crianças a qual eu trabalho. São as suas guerras que estão te preparando para a missão de Deus lá fora. É a sua confiança no Senhor que vai fazer com que as pessoas lá fora vejam quem é o seu Deus. É o seu viver diário, é o que você vive com Ele, é o que você luta com Ele no secreto, é o que você apresenta a Ele sozinho no seu quarto, que vai fazer com que as pessoas vejam fruto lá fora. Porque na hora que isso acontecer, você estará sendo um missionário também. Você estará anunciando o que o seu Deus fez por você. Então não tema, igreja. Não tema. Coloquem os olhos de vocês no nosso Senhor, o único que tem esperança para cada um de nós. Amém? Você pode ficar de pé?